Segundo ano, estamos de volta. Muita atenção, preste muita sim, atenção, nós estamos na análise combinatória. Como eu disse para vocês, não temos cálculo, não temos, mas você tem que entender o que está sendo pedido pelo enunciado. Primeira coisa que nós vamos ver nesse vídeo é a permutação simples. O que é uma permutação? Gente, permutar elementos significa você trocar. Por exemplo, eu quero permutar esses três escrevedores. Permutar isso aqui é você trocar. Trocou um de lugar, você permutou. Trocou dois, permutou. Isso significa permutar elementos. Estou permutando todos. A maneira de calcular essas possibilidades de fazer isso vai depender da natureza dos elementos a serem permutados. E é isso que nós vamos fazer agora. A primeira que nós vamos fazer é a permutação simples. Permutação simples. Olha só, segundo ano. O que é uma permutação simples? A permutação, ela é representada dessa forma. P maiúsculo, permutação de N elementos. E a forma de você calcular essa permutação simples é N fatorial. Simples assim. Você tem 8 elementos, você quer fazer uma permutação simples, você tem 8 fatorial. Aí você abre. Olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. De quantas maneiras de quantas maneiras pode-se colocar 4 pessoas em filas? Então, eu tenho 4 pessoas. Eu quero colocá-las em fila. Então, tá aqui as pessoas. Ó, 4 pessoas em filas. Eu quero colocar as 4. Perceba que eu estou usando todas as pessoas. Então, pode ser este primeiro, este segundo, este terceiro, este quarto. Pode ser este primeiro. Percebe? Mudei um, é uma permutação. Então, a permutação, na realidade, que eu tenho é exatamente, a permutação é de 4 pessoas, ou seja, é uma permutação de 4 pessoas. Como que eu calculo isso aqui? 4 fatorial. Como que eu calculo o fatorial? O fatorial para nós é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando o 4, fazendo 4 fatorial, nós chegamos em 24 maneiras diferentes para a gente fazer essa permutação. Isso é uma permutação simples. Aí vem os arranjos. O que é um arranjo? Um arranjo é uma permutação. No estudo das permutações, trabalhamos os casos em que trocamos de posição todos os elementos de uma sequência de objetos qualquer. Um arranjo será, em geral, uma permutação de apenas uma parte dos objetos. Perceba, a permutação a gente usa todos os objetos que eu tenho. O arranjo, você vai usar parte dos objetos, onde a ordem dos elementos influenciam na disposição dos elementos. Então, agora, arranjo faz diferença a ordem? Faz. Você vai ver depois a combinação. Então, daí você fala assim, pá, mas parece combinação, parece arranjo, o que eu sei? O arranjo faz diferença a disposição? Arranjo. Faz diferença a disposição? Não. Combinação. De arranjo. Então, olha que legal, né? Quando fizer diferença a disposição, você está trabalhando com arranjo. Quando não faz diferença a ordem, você está trabalhando com uma combinação. Como que eu escrevo um arranjo? Um arranjo de N elementos distribuídos P a P. Vamos ver um exemplo? Eu tenho um exemplo aqui. Ah, tá. Tem uma formulinha? Tem, mas você vai ver que nem precisa utilizar a fórmula. A fórmula aqui é N fatorial, ou seja, o total de elementos que você tem sobre N menos P fatorial. Simples, fatorial a gente já sabe trabalhar. Então, olha como que a gente faz aqui. A gente tem aqui, considere os algarismos de 1 a 5. Exemplo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só, eu vou ter um arranjo de 5 elementos, né? Tem 5 elementos.
Só que eu quero escrever, olha a pergunta assim, quantos números com algarismos distintos? Eu estou trabalhando com diferentes, elementos diferentes, não elementos repetidos, porque são elementos distintos. Superiores, maior, ou seja, maior que 100 e menor que 1000. Eu quero formar elementos distintos, maiores que 100, menores que 1000. Bom, se é maior do que 100, menores que 1000, a gente tem que vão ser arranjados de 3 a 3. Então, eu tenho um arranjo de 5 elementos arranjado de 3 a 3. A gente já estava fazendo isso no processo multiplicativo, né? Ah, você tem 5 elementos aqui, como eu não tenho nada distinguindo par e tal, não tenho valor zero, então a gente faz assim, ó, são 3 elementos, a gente fazia, lembra lá? A gente fazia o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro. Para o primeiro elemento eu tenho 5 números disponíveis. Para o segundo elemento eu tenho 4, para o terceiro eu tenho 3. 4 vezes 5, 20, 20 vezes 3 eu tenho 60 arranjos disponíveis que eu posso resolver. Só que, posso jogar na fórmula? Agora nós estamos tendo uma fórmula, posso. N fatorial para mim aqui seria 5 fatorial. N menos P, 5 menos 3. Eu tenho 2 fatorial. Bom, 5 fatorial você abre 5, 4, 3, 2. Por que eu parei no 2? Porque eu tenho um 2 aqui no denominador para simplificar. O que aconteceu? A mesma coisa que eu tinha aqui em cima, ó, 5 vezes 4 vezes 3. Quando que eu uso fórmula, quando que eu não uso? Depende. Tem exercícios igual esse, não tem necessidade nenhuma de você poder utilizar a fórmula, você pode jogar direto. Agora, se eu pedisse um arranjo com repetição, eu vou usar esse mesmo exemplo. Olha só, cadê? Aqui, ó, o problema daqui, né? Eu tenho esses 5 elementos, exemplo 2. Eu tenho esses 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, com repetição. Ou seja, não é necessário ser distintos. Então, eu vou falar assim, ó, o problema solicita que encontremos todos os números com 3 algarismos, que está entre 100 e 1000, maiores que 100, menores que 1000, onde os algarismos podem ser repetidos, então, com repetição. Quantos arranjos eu vou conseguir fazer? Olha só, então, agora eu tenho um arranjo de 5 elementos distribuído de 3 a 3, só que é com repetição. Gente, se é com repetição, eu vou fazer sem a fórmula e depois a gente faz com a fórmula. Se é com repetição, olha só, eu tenho aqui os 3, né? Quantos elementos disponíveis eu tenho para o primeiro lugar? Eu tenho 5. Para o segundo lugar, 5. Para o terceiro lugar, 5. Por quê? Porque pode ser elementos repetitivos. Então, aqui, ó, eu vou usar 1 no primeiro, vou usar 1 no segundo e vou usar 1 no terceiro. Tá certo? Tá certo. Então, eu tenho 5 para todos. Então, aqui eu tenho 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Percebe que com repetição, sempre eu vou ter maiores quantidades. Se eu quero usar a fórmula seria N elevado na P. N, para mim, é o total de elementos que nós temos. P é de quanto em quanto que vai ser dividido. Isso daí seria, então, a questão do arranjo. Próxima aula a gente vai ver a combinação para ver, por isso que eu falo que arranjo, você tem que perguntar no enunciado, faz diferença a ordem? Aham, é um arranjo. Não, combinação. Então, vou fazer uns exemplozinhos aqui para vocês, para a gente tentar fixar melhor. Olha o primeiro exemplo. Primeiro exemplo diz assim, quantas senhas... Primeiro exemplo eu dei esse aqui, dei esse. Vou chamar de exemplos. Aqui eu estava explicando, vamos lá, primeiro exemplo. Quantas senhas, olha só, senhas, 4 algarismos. Podemos escrever quantas senhas com 4 algarismos? Ah, são 4 algarismos diferentes. Podemos escrever com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perceba, eu tenho 9 algarismos.
Mas será que é um arranjo? Perceba, não é uma permutação, porque eu vou usar quantos algarismos? Eu vou usar 4. Eu tenho 9 algarismos distintos, 9, e eu vou usar apenas 4. A pergunta é, se eu mudar a ordem, faz diferença para ser uma senha? 1, 2, 3 é uma senha, 2, 3, 1 é outra senha, 3, 2, 1 é outra senha. Então, como isso é um arranjo. Eu tenho um arranjo de 9 elementos que eu vou agrupá-los de 4 a 4. Você pode jogar na fórmula, como você pode fazer direto. Perceba que são elementos diferentes, certo? Não são com elementos repetitivos. Então, eu posso fazer assim, ó. Quantos elementos eu tenho? Ó, deixa eu mudar o meu canetão aqui, que esse aqui já está indo pro brejo. 1, 2, 3, 4. São 4 números, né? Quantos números eu tenho disponível para o primeiro número? 9. Para o segundo, 8. Para o terceiro, 7. Para o quarto, 6. Então, na realidade, nós vamos ter 9 vezes 8, que dá 72, vezes 7, vezes 6. O total de senhas, com 4 algarismos, sem repetição, é de 3.024. Poderia usar a fórmula? Poderia. Eu poderia dizer que é um arranjo de 9 elementos, 9 fatorial, sobre n menos p, ou seja, 9 menos 4 fatorial. 9 menos 4 dá 5 fatorial. Se você olhar, é a mesma coisa, ó. Vou abrir o fatorial, né? 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6. Cadê o 5, Del? Vezes 5 fatorial. Pararia no 5. Por que eu pararia no 5? Porque o 5 fatorial você cancela, ou seja, você simplifica com o 5 fatorial que você tem. Ou seja, mesma coisa. Percebe? Mesma coisa. Segundo, o segundo exemplo que eu tenho aqui, eu vou ler esse segundo exemplo aqui, porque para eu já mostrar para vocês uma coisa muito legal. Olha só, eu tenho aqui, ó, um técnico de um time de voleibol possui à sua disposição 15 jogadores. Então, eu tenho 15 jogadores que podem jogar em qualquer posição. Então, esse jogador, ele pode ficar aqui na rede, ele pode ficar no saque, são 15 jogadores que jogam em qualquer posição. Aí ele fala assim, de quantas maneiras ele poderá escalar o seu time. Olha só, pessoal, esses 15 jogadores não podem jogar em qualquer posição? Pode. Então, se eu coloco 3 na frente e 3 atrás, esses 3 da frente pode vir para trás, os da trás pode vir para frente, pode para o meio, pode para a rede, pode para onde quiser. A pergunta é, a ordem dos jogadores, nesse problema aqui, a ordem dos jogadores faz diferença? Não. Se não faz diferença, não é um arranjo. Eu não posso fazer desta forma. É uma combinação que nós vamos ver na próxima aula. Só dei o exemplo para vocês. Olha só, de quantas maneiras diferentes, exemplo 3. Maneiras diferentes, uma pessoa pode se vestir com 6 camisas e 4 calças. Esse tipo de exercício aqui não tem nem graça. Aqui, ó, eu nem colocaria... claro que eu não colocaria na fórmula. Aqui, eu tenho 6 vezes 4. É o princípio fundamental de contagem. 6 vezes 4, eu tenho 24 maneiras de que eu posso fazer de maneiras diferentes. De quantas... olha agora. De quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar em um banco para tirar uma foto. Agora aqui, pessoal, a gente não tem mais um arranjo. Por que eu não tenho um arranjo? Porque aqui eu tenho 6 amigos que vão se arrumar em 6 situações. Então, perceba, 6 pessoas e serão usadas 6 pessoas. Eu tenho uma permutação. Perceba, na realidade eu vou fazer tipo arranjo. Eu vou fazer... a ordem aqui faz diferença? Claro que faz, porque ele está perguntando de quantas maneiras. Então, eu teria aqui, ó, número 4, uma permutação de 6 pessoas, que é a ordem de tirar a foto. Então, eu teria 6 fatorial. Como que eu resolvo isso aqui? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quanto que dá essa multiplicação de 6 fatorial?
dá exatamente 720 maneiras diferentes para você fazer essa foto. Exercício 5. Olha o exercício 5. O exercício 5, ele diz assim, ó. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio? Ou seja, primeiro, segundo e terceiro lugar. Faz diferença a ordem total. Opa! Primeiro lugar, olha agora. Eu posso falar que o primeiro lugar foi essa pessoa, segundo lugar foi essa pessoa, terceiro lugar foi essa pessoa. Posso mudar, ó, primeiro lugar foi essa, segundo e terceiro. Posso mudar os aqui, ó. Primeiro, segundo, percebe? Faz diferença a ordem? Então a gente passa a ter um arranjo. Então aqui, pessoal, eu tenho um arranjo sem repetição, que não tem como eu repetir, né? Primeiro lugar foi a Maria e segundo lugar foi a Maria de novo? Não dá. Então, exemplo 5, nós temos assim, ó. Eu tenho um arranjo de 8 pessoas arrumadas de 3 a 3, porque eu quero escolher apenas 3, primeiro, segundo e terceiro lugar, que é o pódio. Então, olha só, você pode fazer 8 fatorial, que é o n fatorial, 8 menos 3 fatorial, ou seja, 5 fatorial. Ou você pode falar assim, são os 3, então eu teria aqui, eu tenho 8, são 3 lugares. Para o primeiro lugar, eu tenho 8 pessoas disponíveis. Para o segundo lugar, eu tenho 7 pessoas. Para o terceiro, eu tenho 6 pessoas. 7 vezes 8 vezes 6. Eu tenho exatamente 336 arranjos diferentes que eu posso fazer. Mas vamos fazer aqui. Você tem 8, então vamos abrir, né? N fatorial, N menos P fatorial. Não esqueça que o P sempre vai ser menor do que N, lógico. N é o total de pessoas, de elementos que eu tenho. P é de quanto em quanto vai ser formado. Então, arranjo sempre vai ser N fatorial, N menos P. Então, aqui eu teria aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6. Vou abrir até o 5 fatorial para cancelar. Para cancelar, ó, o que sobrou? Mesma coisa, ok? Exercício 6. Olha o exercício 6. O exercício 6 a gente também já fez ele. Uma lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido, em que o cliente pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíche, 3 de bebidas e 2 de sobremesa. Quantas maneiras, quantos combos você consegue fazer? Você tem aqui 4 sanduba, você tem 3 bebidas e você tem 2 sobremesas. Simples, pessoal. 4 vezes 3 vezes 2. Aqui ele está trabalhando exatamente o princípio de contagem, né? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Gente, questão 7. A questão 7 fala assim: quantas comissões de 4 elementos podemos formar com 20 alunos? Ok, 20 alunos, 4 pessoas que serão escolhidas. Comissão, ele não está falando presidente, secretário e tesoureiro. Ele está falando quantas comissões com 4 pessoas. Gente, faz diferença. São 4 pessoas, eu vou escolher essa, eu vou escolher essa, eu vou escolher essa, eu vou escolher essa. Faz diferença a ordem das pessoas que serão escolhidas? Não! Perceba, se eu falasse, eu quero 4 pessoas, uma para presidente, outra para secretária, outra para tesoureiro, outra para vice. Aí sim faria diferença a ordem. Mas aqui eu vou escolher só 4 pessoas para fazer a comissão. Não faz diferença. Não é arranjo. Jamais eu poderia fazer dessa forma. É uma combinação que nós vamos ver logo mais. Agora, pessoal, eu vou entrar com vocês aqui em alguns exercícios assim, muito legais que trabalha permutação. Olha só, determine o número de anagramas. Quando eu falo anagrama é você brincar com as letras das palavras que aparecem. Eu quero o anagrama, letra A, da palavra função. Função. Perceba que o anagrama, você tem que contar todas as letras que você tem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou usar todas as letras.
Faz diferença a ordem? Claro que faz. Eu estou perguntando o anagrama, a localização, ou seja, a maneira de brincar com as letras. Então, eu tenho uma permutação de 6 elementos. Uma permutação de 6 elementos, eu tenho 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 720. Diferença da permutação para o arranjo é que a permutação usa tudo o que você tem. O arranjo usa alguns elementos disponíveis só. Letra B, o anagrama da palavra olha agora. O anagrama existente na palavra função, continua na palavra função. Só que agora eu quero que você inicie com F e termina com O. Perceba, pessoal, eu quero que começa com F e termina com O. Então, eu não tenho uma permutação de 6 elementos. Eu vou ter uma permutação de 4 elementos. Por que deu? Sabe por quê? Porque a letra F e a letra O não entrou na permutação, porque ela já vai ficar fixa. Ela não vai permutar, ela vai ficar fixa aqui. Então, quantas letras eu tenho para permutar? Apenas 4. Então, eu tenho uma permutação 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 anagramas. Olha a letra C. A letra C eu quero a mesma permutação da palavra função, existente na palavra função, desde que as vogais A e O apareçam juntas nessa ordem. Pessoal, quantas letras eu tenho disponível? Eu tenho disponível 5. Por que 5 deu? Porque, olha só, A e O são duas vogais que o problema pede para aparecer junto e nessa ordem. Então, o A e o O, vou chamar de ão aqui, né? Eu não vou, ele vai permutar, ele pode ficar na primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira, mas percebe que isso aqui, ó, é como se eu tivesse uma letra só, porque ela vai estar de mãozinha dada, ela vai permutar, ela pode ser a primeira, pode ser a segunda, mas sempre as duas juntas. Então eu passo até, ó, isso aqui é como se fosse uma só, legal, função, ó, essa aqui é uma só, 2, 3, 4, 5, eu tenho uma permutação de 5 elementos, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar exatamente 120 elementos, ok? Próxima. A próxima que nós temos aqui é assim, ó. Nossa, que legal. A família de Carlos é formada por 5 pessoas. Essa é questão 7, questão 8. Eu tenho 5 pessoas. E essas 5 pessoas ele, a esposa, Ana e mais 3 filhos. Então, tem Carlos, tem a Ana, tem o filho 1, filho 2 e filho 3. 5 pessoas, tá? Aqui ele fala Carla, Vanessa e Thiago. Eles desejam tirar uma foto da família para enviar como presente para o avô materno das crianças. Determine o número de possibilidades de os membros da família poderem se organizar para tirar a foto e de quantas formas possíveis Carlos e Ana podem ficar lado a lado. Opa! Não é para separar Carlos e Ana, porque ele quer de quantas formas possíveis Não, primeiro ele pede o número de possibilidades, né? Aqui ele fala, determine o número de possibilidades de tirar a foto. Então, ó, aqui eu tenho letra A. As possibilidades é trocar todo mundo, ou seja, uma permutação de 5. Por que não arranjo? Porque eu estou usando todos os elementos. São 5 pessoas, vou usar os 5. Seria 5 fatorial. 5 fatorial, a gente já tinha visto aqui no exercício, 120 maneiras diferentes de tirar foto. Na segunda proposta, ele fala assim, Carlos e Ana têm que ficar juntinhos. Opa! Carlos e Ana juntinho, ele pode ficar aqui, ele pode ficar na segunda posição, na terceira posição, na quarta. Perceba quantos elementos eu tenho disponível para permutar. Só que aqui
ele diz assim, ó, eu tenho aqui uma maneira, Carlos e Ana, só que aqui preste atenção. Aqui na vogal, ele falou que tinha que ser sempre A, O, nessa ordem. Aqui ele não disse que é a ordem Carlos e Ana. Ele falou que Carlos e Ana tem que ficar junto. Ok, então nesse caso aqui, Carlos e Ana é uma permutação de 4 pessoas. Porque aqui vai estar sempre junto, é como se estivesse grudadinho, uma pessoa só. Então eu teria 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24. Terminei? Não! Por que não? Porque você pode permutar Carlos e Ana e os 3 filhos. Carlos e Ana, Carlos e Ana, Carlos e Ana, Carlos e Ana. Mas essa mesma permutação pode ser Ana e Carlos, que seria permutação de 4. Ou seja, multiplico por 2, que vai dar 48 maneiras. Não esqueça, aqui eu teria Carlos e Ana e Ana e Carlos, certo? Faz toda a diferença para nós. E a última que eu quero fazer com vocês é essa aqui, ó. Não, deixa eu ver, não é essa. A última que eu quero fazer com vocês, deixa eu pegar aqui. Também não é essa. Também não é essa. Eu acho que a última que eu quero fazer com vocês é uma do livro. Pega a apostila de vocês. Pega a apostila de vocês. E ali, na página 37, eu vou fazer com vocês uma que eu não fiz, que é uma permutação circular. Permutação circular. Permutação circular. Permutação circular. Página 37, exercício 21. Gente, eu vou pegar essa folha aqui, que já tá começada, porque eu vou fazer só mais um exercíciozinho. Ó, apostila, página 37, exercício 21. Então, eu tenho aqui, ó, pessoal, ele diz assim, um conjunto de 6 amigos saíram para jantar, de quantos modos distintos essas pessoas poderão sentar-se junto numa mesa circular? Eu tenho uma mesa circular. Percebe? É uma permutação. Só que é uma permutação circular. Gente, quando você fala permutação circular, sempre N menos 1. Por quê? Aqui você tem uma pessoa, você pode mudar a volta nela, entendeu? Então, sempre menos 1 fatorial. Eu tenho 6 pessoas, então eu teria 6 menos 1. Eu teria, então, ó, permutação de 6 menos 1 é igual a 5 fatorial. Fazendo 5 fatorial, você teria 120. Questão 37, página 37, exercício 21. Já que eu tenho mais esse restinho aqui, página 38, exercício 22. Olha só, de novo, ele diz assim, formou-se um conjunto com 10 atletas. De quantos modos distintos eles podem se dispor num círculo para realizar atividades físicas sem que haja repetição das posições, sem repetir posição. Então, ó, eu tenho uma permutação circular. São 10 pessoas, mas como é circular, 10 menos 1. Eu tenho, então, 9 fatorial. Você abrindo 9 fatorial, claro, é um número grande. Claro que sempre um número grande assim, você vai abrir com calculadora. Você teria 362.880 maneiras diferentes de eles se disporem nessa posição circular que a gente tem aqui. A 23, ó, tô ajudando vocês. A questão 23, nós temos assim, 5 crianças desejam brincar de roda. De quantos modos distintos elas podem formar essa roda sem repetição? Então, eu tenho uma permutação de circular de 5 crianças. Então, sempre menos 1, tá, pessoal? Então, eu tenho 4 fatorial. 4 fatorial, nós temos 24 maneiras diferentes. Segundo ano, faça os exercícios, refaça esses que eu fiz aqui com vocês no vídeo, e é isso que eu vou estar cobrando para vocês postarem no Eclésia. Bom estudo para vocês!